Olá, começamos agora mais um programa e hoje estamos aqui com o deputado federal Simão Cecim, há 9 mandatos, né, que ele cumpre aí pelo PP do Rio de Janeiro. Simão Cecim, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria agradecer o convite, dizer da alegria, da satisfação e até da emoção de estar aqui nesse ambiente maravilhoso, onde se respira a administração, e ao lado do nosso querido Dr. Wagner Siqueira, nosso colega, ex-deputado, mas que traz para mim uma lembrança muito boa, que é o saudosismo que a gente tem, inesquecível, doutor, pai dele, doutor Belmiro Siqueira, que foi o homem que fez a grande reforma da administração pública nesse país. Por isso me sinto muito à vontade nesse encontro que estamos fazendo aqui no Conselho Regional de Administração. E como Simão Cecim já anunciou, nosso presidente aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, também vai participar desse programa aqui para a gente conversar sobre política e administração pública, né? Eu também fico muito feliz, Simão, porque eu queria lembrar aqui nesse momento, eu era jovem ainda, dirigente de uma fundação estadual no governo da fusão, e conheci também jovem, e continua jovem, deputado Simão Cecim, que era diretor da Fundrem. Tinha acabado de ter um desempenho muito exitoso como prefeito de Nilópolis. E durante a fusão foi ser diretor antes de começar a se eleger em 78. 9 mandatos, quer dizer, assisti exatamente essa transição do deputado de prefeito de Nilópolis, diretor da Fundrem, onde cuidava da região metropolitana. É um órgão, Simão, que infelizmente acabou no estado do Rio de Janeiro. Acho que o estado se ressente de um organismo que pense a região metropolitana, que evidentemente tem como âncora grande vetor a cidade do Rio, mas a gente não pode pensar a cidade do Rio dissociada da região metropolitana, e esse era o papel da Fundrem, que infelizmente acabou, e você já cuidava disso. E, portanto, ao longo de toda a sua trajetória, temos acompanhado desde aquele momento. Portanto, a gente sabe da sua luta no prol da administração, da gestão profissional, da questão do magistério e do desempenho de prefeito que o fez levar a essa experiência hoje na administração pública, onde certamente você passou por todas as funções no Poder Legislativo, sempre antenado, ligado na profissionalização da gestão pública, na força que a administração tem para o desempenho melhor do Estado brasileiro e, portanto, para prestar melhores serviços à sociedade. Muito obrigado, deputado Simão Cecim, pela sua presença. Acho que é um motivo de muito privilégio e de satisfação para toda a categoria profissional estarmos aqui recebendo a sua visita. Simão, 36 anos como deputado federal, 9 mandatos, mais 4 como prefeito. O senhor está com 78 anos, mais de 50% do seu tempo de vida aplicada à política, né? À carreira política. Isso cumprindo mandatos. Como o senhor avalia a administração da gestão pública nesse período que o senhor tem exercido as funções? Josué, deixa primeiro, então, eu me posicionar como cheguei à Câmara, ou melhor, como cheguei à Prefeitura e depois à Câmara Federal, Congresso Nacional. Eu era professor, minha vida inteira foi no magistério. Tudo que fiz na minha, após os 19 anos, foi dentro de uma sala de aula. Vivia aquele ambiente, olhava aqueles jovens, aquelas meninas, os meninos, e me perguntava toda hora, será que eu estou sendo útil para esses meninos, para essas meninas? Esse ensino não é a garantia do futuro deles. Eu me revoltava com aquele ensino acadêmico, fora totalmente daquilo que já aparecia no país, que era o avanço tecnológico. Então, tinha um jeito, ou ingressava de alguma coisa que pudesse ajudar a resolver melhor a situação deles, ou ficava ali como professor, tendo as dificuldades naturais de poder ajudar mais diretamente uma comunidade, que era a minha cidade, Nilópolis, e ao país. E daí, então, eu saí do ar puro da sala de aula para o ar pesado, achei
que teria que ingressar na política. Começamos muito jovem, 37 anos, eu me elegi prefeito de Nilópolis. E aí comecei a imaginar que talvez pudesse resolver problemas de ordem local, problemas de asfalto de rua, melhoria, as condições de vida, de qualidade de vida daquele povo. E depois, então, na Câmara Federal, começamos analisando diretamente a educação, a situação do professor, quando fizemos a aposentadoria especial dos professores, participei diretamente. E aquilo que era o meu grande sonho, era dar aos jovens que saem da sala de aula uma capacitação profissional para que ele possa, aí sim, e aí estaríamos ajudando, para que ele possa enfrentar o futuro com uma habilitação. No mercado de trabalho exigia isso. Havia uma grande distorção, doutor Wagner, no ensino naquela época. Qual era? Enquanto nós preparávamos os jovens para o mercado de trabalho, sem qualquer qualificação, o mercado de trabalho exigia que se tivesse uma qualificação. Foi quando nós, então, iniciamos, junto, na época, era presidente da República, esse processo, era presidente da República, o hoje senador Sarney. E aí nós apresentamos um programa para construção de escolas técnicas, porque naquele período, e me lembro bem, 1985, eu disse ao presidente Sarney: presidente, o senhor tem que entender por que nós precisamos dessa mudança da educação. Precisamos investir na educação profissional, no ensino profissionalizante. Porque há 50 anos, eu dizia a ele, foi construída a última escola técnica no Rio de Janeiro, no Maracanã, pelo presidente Vargas. Celso Cosme da Fonseca, não? Isso, 1935. Então, presidente, hoje os garotos não conseguem ingressar no mercado de trabalho porque não têm habilitação. E ele, então, através da época do Marco Maciel, era ministro da Educação, nós, então, começamos um programa de construção de escola técnica, que hoje esse programa está começando a crescer bastante. As universidades, as escolinhas descentralizadas, como a de Nilópolis, que era uma unidade descentralizada da Escola Técnica de Química do Rio de Janeiro. Hoje ela depois se transformou em Cefet, com um projeto nosso, um Centro Federal de Educação Tecnológica. Sim, que é bastante e conhecido. hoje ela tem mais, hoje ela chegou ao ensino superior. E como o Cefet estava ainda mais no ensino médio. Você percebe hoje essa necessidade ainda dramática na realidade brasileira? A formação de quadros técnicos de nível médio. Essa era a grande situação. Não se investia na formação de professores para a escola técnica. Hoje não. Hoje essa escola de Nilópolis, que nós tivemos o prazer de ter feito o projeto, iniciado, construção, terreno, que foi doado pela prefeitura. Então, tudo isso deu a essa unidade descentralizada, ela teve um upgrade, passou a Cefet, e hoje é um Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Então, hoje eles têm condições de formar, tem todas as habilitações recolhidas, as necessidades recolhidas na região. Petróleo e gás, professores que não existiam, estão sendo formados. E o presidente Lula deu um grande impulso, porque ele é oriundo do ensino técnico. Sim. Naquela época, o ensino técnico era mais através do Sistema S. Senai, Senac, SESI. Hoje não. Hoje as escolas técnicas já estão... Para quem não sabe, que está nos assistindo, o presidente Lula foi metalúrgico, né? Pois é. Seu início de vida. O Lula ele é oriundo do Senai, que era a formação industrial. Ele, então, fez o curso de metalúrgico. Hoje tem orgulho de dizer que foi formado. E aí, em função do que ele passou, ele, então, insistiu muito, deu grande vantagem. E nós não queríamos só o Instituto, estamos brigando agora pela Universidade Tecnológica. Diz mais ao que se pretende.
Agora, José, não vou deixar sem resposta a sua pergunta. A administração pública, que, aliás, eu costumo dizer que se a administração pública tem nome e sobrenome, chama-se Belmiro Siqueira. Muito obrigado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas daí para cá, nós começamos a ver deteriorado, principalmente os serviços públicos. O gestor público, aquele agente político que assume a gestão pública, ele não deu o sentido que se imaginava naquela reforma da administração. Hoje, a impaciência com relação à má qualidade do serviço. A impaciência do cidadão mesmo, né? A irritação do cidadão em relação Exatamente. Impaciência no sentido da grande irritação, e, aliás, justificada. Sim. Porque nós encontramos os serviços públicos de tal maneira que não há como não se buscar urgentemente providências legais que a gente possa, então, colocar a gestão pública de forma regulada para que ela tenha também as punições necessárias pela má qualidade de serviço que presta. A ineficiência tem que ser punida. Por isso, nós estamos observando que a população, estamos vendo cada serviço. A população hoje enfrenta nos hospitais a falta de médico, de leito, de remédio, nas escolas, matrículas em escolas de boa qualidade, de educação de boa qualidade. Nos transportes coletivos não há conforto, segurança, rapidez, não há nada. Não há, pelo contrário, há um amontoado como se fosse um grupo de gado sendo arrastado nos trens, nos ônibus, nas barcas, principalmente no Rio de Janeiro. E aí começamos a ver também a grande dificuldade do problema da segurança pública. No Rio de Janeiro ainda está sendo, pelo menos um modelo está sendo implantado, Sim. que é o PP. O PP. Mas a segurança pública não deixa o cidadão em garantia de ir à rua, de andar no seu carro, de buscar um entretenimento de fim de semana, porque a insegurança, a violência hoje é flagrante, principalmente nas grandes cidades. E aí, qual era o grande problema? O grande problema é enfrentar esse desafio. Enfrentar esse desafio olhando de frente para esse Brasil, que parece ter dois Brasis. Sim. O Brasil da eficiência, o Brasil que produz petróleo, o Brasil que está conseguindo dar com investimentos, receber investimentos que deem condições de um bom índice de emprego, de emprego. A capacitação profissional, que já nos referimos a ela, já começa a ser bem cimentada nesse país. O grande avanço tecnológico que o Brasil vem recebendo através da mudança, as concessões que são feitas, o empresário que está investindo na telefonia, em todos os ramos da informática. Agora mesmo estamos vendo aqui a própria Conselho A gente de tem Administração. tecnologia de ponta, inclusive na área de saúde, mas o cara morre de dengue, né? Pois é. Né? Morre de dengue quando o mundo nos ensina aí que já mas temos também temos tecnologia padrões de desempenho para resolver o em problema determinada área de saúde transplante. altíssima, mas não tem Então, o saneamento esse Brasil, básico. o Brasil da eficiência, Wagner, o Brasil que nos orgulha de grandes estádios, como o Brasil tem o Maracanã, mas tem o Maracanã e aí do lado tem a favela que está carente. É verdade. Tem um avanço tecnológico e tem um menino que não consegue nem chegar na escola de boa qualidade. Agora, como medir isso? Então, Como avaliar esse processo? Isso, a Como grande mensurar isso para ter preocupação resultado? nossa é Porque não é da muito da forma cultura legal. brasileira, né? Não é muito da cultura brasileira essa avaliação. Não, hoje não é só problema da cultura brasileira. Veja bem, hoje o grande problema é nós começarmos a ter o agente público preparado para exercer aquela função. E hoje ele tem investimentos, recursos, o próprio governo federal dá dinheiro
vários projetos que não são bem dirigidos, não são bem implantados. Por exemplo, compra-se ônibus, trens, faz-se tudo, investe e o serviço não melhora. Quando fizemos a lei de responsabilidade fiscal, nos preocupamos em exigir do administrador, do prefeito, do governador, do presidente da República, exigir o mínimo de aplicação em educação, em saúde. Sim. Os que não aplicassem esse mínimo de percentual, 25% da educação, 12% da saúde, enfim, o mínimo do fundo de participação. Quando exigimos isso, nós vimos que foi cumprida a exigência. Só que isso não transformou, quer dizer, não transformou em serviços decentes, em serviços de boa qualidade. Continua, eles chegaram aos índices exigidos na lei de responsabilidade fiscal, mas não melhoraram os serviços públicos. Quer dizer que você está me dizendo que o gestor público, seja federal, estadual, municipal, estamos falando em tese e, sobretudo, ao longo do tempo, não estamos precisando A ou a B, acaba colocando lá os 25% em educação, ele cumpre isso. Cumpriu. Mas o resultado Cumpriu, disso... o Tribunal de Contas aprova, mas não houve a grande preocupação do legislador, que somos nós, deputados, senadores, vereadores, sim, deputados estaduais, não houve a preocupação em exigir dele... Como se aplica aqueles 25 não, ou resultados? Trazer resultados que digam respeito à qualidade do serviço. Você está me lembrando do futebol brasileiro, que é do drible de necessário, faz o bico, a boa jogada, o jogo de efeito, mas o importante não é o gol, acabamos campeão moral, né? É isso então, aí. Mas, então, vitória moral. Vitória moral não adianta, tem que fazer o gol e ganhar o jogo. Tem que fazer o gol. Então, o que aconteceu? O que a gente assiste hoje é o povo cobrando isso de todas as maneiras. Entendi. Irritado, impaciente, vai para a rua, se manifesta. Então, nós estamos buscando, com a nossa assessoria, um projeto que visa exigir, poderia chamar, já que chamamos de lei de responsabilidade fiscal, aquele que exigiu o mínimo de aplicação de investimento em cada setor. Nós queríamos agora chamar de lei de responsabilidade social. Quer dizer, vai exigir, vamos trazer indicadores de qualidade, vamos buscar esses indicadores e exigir que o gestor público chegue ao final com o resultado que permita que ele seja aprovado. Deixa eu ver se eu entendi, deputado. Então, tem 25% que é destinado hoje pela legislação à aplicação em educação. Que indicadores, dentro desses 25%, demonstram que aquele prefeito, aquela prefeitura, aquela municipalidade, estado, tem um desempenho melhor do que outro para haver comparação, né? Como que caracteriza, quais são os indicadores que demonstrariam... um desafio, é um desafio complexo, mas importantíssimo. Exatamente esse. Essa ainda é uma dificuldade que estamos encontrando, mas nós temos indicadores. Claro. Por exemplo, saúde já tem muito. Quando você olha a educação, o professor abandonando o magistério, não quer lecionar porque as condições são ruins. A evasão de alunos. Até física. A evasão escolar, que é um índice muito fácil. É um drama. Então, são índices que a gente vai exigir. O hospital. Não adianta construir um grande hospital se você não tem leito. Não tem... Claro. Ele, com aqueles 25% que nós exigimos na lei de responsabilidade fiscal, ele construiu o hospital. Mas quem é que vai fiscalizar a aplicação decente desse dinheiro? Também é um combate à corrupção que vamos fazer. Claro. Quer dizer, ele jogou o dinheiro ali, mas ele não trouxe o doente... não atendeu ao doente. O senhor está no gabinete já elaborando uma já proposta? Estamos elaborando com a nossa assessoria e queremos apresentar ainda o mais rápido possível, ainda nesse semestre. Isso tem muito a ver com a nossa profissão. Isso vai mudar. Estamos falando da gestão. Isso vai mudar o conceito do gestor público. O colega administrador, o professor, o estudante de administração, veja, o que o deputado está colocando é uma questão que tem fundamentalmente interesse para a nossa profissão. Esse é o nosso campo.
temos que contribuir para que esse modelo, esse sistema seja desenvolvido. É nossa responsabilidade. Queremos gestão pública, temos um canal legislativo agora que já está fazendo isso, contribuir, colaborar. Você está aberto a receber sugestões, ideias, porque isso é o nosso campo. Exatamente nesse campo aqui, exatamente nesse ambiente, é que eu gostaria de buscar deles sugestões. Se nós pudermos ter, e viemos aqui com esse objetivo principal, ao Conselho Regional de Administração, buscar sugestões. Porque o gestor particular, Wagner, eu não tenho dúvida, ele só continua na empresa se ele for eficiente. Claro. Se ele não chegar a resultados, a empresa manda ele embora. Ele é punido, perde o emprego. Agora, o gestor público, não. Ele pega o dinheiro, corrompe, mas eu apliquei os 25% Sim. da educação, então ele está absolvido, porque aplicou o dinheiro. Só que ninguém fiscalizou o tipo de serviço que foi por ele implantado. Pode se E aí comparar... o transporte público fica à deriva, a barca não sei para onde vai parar, o trem quebra, o operário sai 5 horas da manhã e tem que andar a pé no meio dos trilhos. É uma vergonha isso, esse quadro que a gente vê. O ônibus parece sardinha em lata e não tem como andar, então não tem como dar conforto, rapidez. O trânsito até hoje não se consegue. Você está nos colocando, então, indicadores de desempenho nas diferentes funções públicas, principalmente aquelas em que tem esses indicadores serão, ao final da gestão, observados como foram observados a necessidade na lei de responsabilidade fiscal, claro. Foram observados os índices de investimento. Agora, vamos observar a eficiência, aqueles que cumpriram os indicadores. Houve evasão zero de escola, claro. O professor teve condições de preparar uma boa educação, porque o professor, a gente reclama... E acaba com esse negócio de educação agora é comprar tablet. Aí dá tablet generalizadamente. Olha, eu me lembro... Talvez seja ter que comprar tablet, mas talvez seja não ser comprar tablet. Né? Então, vai ter que ter um indicador, esse indicador, porque fica a mania da miçanga tecnológica. Nem isso não, deputado. Eu acho fantástico. Isso não quer dizer que são já contra ou a favor? Olha, eu diria que a nossa assessoria se preocupou tanto com isso, e nós podemos falar isso com orgulho, nós já vimos observando isso há tempo, e antes das manifestações de rua, nós já tínhamos feito discurso nesse sentido, de tentar ver se motivava a Câmara, o Congresso Nacional como um todo, para olhar objetivamente com relação à qualidade do serviço público e como corrigi-los legalmente. Então, agora não. Agora, a própria sociedade impaciente está exigindo de nós, irritada, está exigindo de nós que esses serviços sejam considerados de qualidade. Por isso é que a gente fica aí nessa situação de terceiro mundo, assistindo Suíça, assistindo tantos países. Eu estive agora em Genebra, fiquei encantado com a organização da cidade, com a organização dos serviços públicos. O ônibus lá serve ao grande empresário como serve ao operário. Se deu certo lá, por que não pode dar certo aqui? E dá, se tivermos esses indicadores. Só porque nós afrouxamos na legislação, nós afrouxamos esse tipo de fiscalização. Claro. No país, no Brasil, nesse país, a fiscalização é nota 0. Nós precisamos fazer com a fiscalização, exija os indicadores de qualidade através desse projeto que estamos elaborando, que é a Lei de Responsabilidade Social. Que vai avaliar e indicar os resultados obtidos evidentemente pela gestão, e não um jogo de meio de campo para chegar lá sem se preocupar com o resultado. Não adianta bater bola no meio de campo e não chegar para fazer o gol. Deputado, o senhor fala a respeito de fiscalização, que acaba não sendo tão eficiente, a questão da gestão, que acaba também não sendo eficiente. Muitas pessoas acabam falando, mas se tira esse gestor, quem vai ocupar esse lugar? Então, assim, o senhor acredita que deve se preparar novas pessoas, então, nesse caso, para assumir esses postos? Porque o senhor tira uma pessoa que estava gerindo mal. Quem vai gerir corretamente esse setor?
no caso do prefeito, do governador, do presidente da República, quem vai tirar e colocar é o povo, através do voto. O povo vai começar a se preocupar em escolher políticos que tenham condições, administradores que tenham condições de realmente governar com resultados, com qualidade. E aí você vai sentir o seguinte: se ele for punido, se o Tribunal de Contas, ao final, verificar dentro dos índices de qualidade que ele não cumpriu e não aprova a administração dele, ele está impedido, inelegível para qualquer outro cargo. Claro. Então ele sai da vida pública. Né? Igual a responsabilidade fiscal. Igual a responsabilidade fiscal. Não prestou contas certas, de forma correta, ele vai sair. Ou então aquele que é punido por corrupção, no meio da sua administração, ele é punido. Bom, esse é do aspecto aqueles gestores escolhidos pelo povo. Os outros não cumpriu ao final, ele vai ter a responsabilidade do seu chefe imediato começar a avaliá-lo. Porque não há no Brasil. Só pode avaliar com mensuração, com indicadores. Não há hoje como avaliar com pedido de um ou de outro. Olha, aprova o fulano, o ciclano. Claro. Isso é igual à escola. Quando você dá o diploma, você já avaliou toda a situação do aluno. Então, eu não posso dar um diploma a um gestor público para que ele continue na administração pública se ele não traz resultados que favoreçam os serviços públicos de forma decente. Agora, a própria população, né, boa parte da população é considerada despolitizada, né, no sentido de não querer se envolver em questões, né, políticas. O senhor acredita que, trazendo essa discussão para dentro do ensino, da educação de base, para dentro das universidades, favorece, né, a crítica, o posicionamento crítico do cidadão concernente a ele mesmo fiscalizar o seu prefeito ou o seu governador? Eu diria a você o seguinte: não é assim. Quando dizem, a população é despolitizada, não é não. A rede social hoje está começando a fazer um trabalho magnífico, que é de politizar. O bom uso da tecnologia. Veja bem, foram à rua várias pessoas, não esses vândalos, claro, esses baderneiros, isso é uma que estão hoje claro, sendo punidos, lamentavelmente, isso é uma vida pervenção de um dos chefe de família. populares. Eu falei lá da covarde agressão que são feitas por essas pessoas que estão ali, talvez ganhando dinheiro para fazer isso. Mas não é. E aqueles que foram para a rua, aqueles que exigiram melhor educação, acabar com a corrupção, o valor da tarifa do ônibus tem que ser uma tarifa calculada de acordo com todos os índices que são exigidos para que chegue aquela planilha. Então, por que aumentar o ônibus? Por que aumentar a barca? Por que aumentar o trem se a tarifa não manda isso? Assim é o preço da tarifa de água, que estamos brigando agora. Estou brigando no momento... Veja bem, um outro projeto que estamos apresentando. No momento que a presidente da República, Dilma, trabalhou e nós trabalhamos no Congresso, eu fui presidente da Comissão de Minas e Energia e lançamos esse projeto de redução do valor da conta de luz, e agora até estamos já começando a monitorar para que ela não aumente, e quando reduz a conta de luz, a SEDAI tinha que reduzir a conta de água. Já comunicamos isso ao governador Sérgio Cabral, estamos apresentando um projeto para que, no momento que a energia deixa de ser uma parcela da tarifa, a SEDAI gasta muito com energia. Sim. E claro, ela coloca isso na tarifa para cobrar de você a água, Wagner. Mas no momento que a tarifa de energia diminui, baixou, claro, ele tinha que diminuir a tarifa, e não diminuiu. O preço da água, o valor da cobrança de taxa d'água, tarifa de água, não baixou. Então, eles estão com a apropriação indébita. De responsabilidade social. Eis aí um indicador de responsabilidade social. Indicador. A que você se refere. Há um indicador. Claro. Até nos preços nós vamos chegar, nas tarifas nós vamos chegar. Falta a fiscalização. Já eu estou achando que a SEDAI, no meu entendimento, ela está tendo apropriação indébita. Nós estamos pagando
por uma energia que é mais barata. Sei. Estamos pagando mais através da Visto tarifa. que o fator custo de energia é um elemento fundamental nos custos da empresa. Se baixa o custo, ela aumentou o lucro dela. E isso não repassou para Esse é um outro projeto. Então, eu quero te falar que a despolitização, que é muito pregada, ela diz respeito ainda àquela história de gostar do partido, escolher, mas ela escolhe hoje, tem escolhido, o seu voto é dado ao candidato, não ao partido. Então, ela vai começar a escolher o candidato que tenha realmente condições de trabalho. Já na lei de ficha limpa, a gente tentou dar uma enxugada, sanear os políticos punidos pela justiça. Agora, quem vai puni-los é o povo, que ele não foi eficiente. E ele não foi eficiente, principalmente quando ele não buscou um projeto que atenda ao aposentado, que atenda ao estudante, que atenda ao doente, quer dizer, ao idoso, às mulheres. Se ele não foi eficiente apresentando projeto, isso no caso do legislador, o povo não vai mais escolher, eu tenho certeza. Agora, por isso fico tranquilo quando vou para a eleição, porque estou no 9º mandato. Ninguém engana 9 vezes. Você engana a primeira, engana a segunda, 9 vezes. Você tem que criar credibilidade. Não é isso? E um fator que, graças a Deus, eu não fui atingido, é a mancha da corrupção. Eu nunca respondi a nenhum processo em 40 anos de vida pública. Agora, sobre o tema Sou medido, aí veja bem, eu sou medido pela qualidade. Não fossem as obras que levei para a minha região, o que fiz na minha cidade, em toda a Baixada, eu não estaria hoje, fui avaliado, eu não estaria hoje no 9º mandato. Voltando ao tema de fiscalização, nós tivemos um evento há pouco tempo ainda, podemos dizer que é muito recente, o descredenciamento da Gama Filho e da universidade, algo que já vinha sendo, na verdade, monitorado há algum tempo, mas não houve medidas assertivas para evitar que isso acontecesse, prejudicando alguns alunos. Como alguns o senhor... não, né, vamos dizer assim... Milhares, né? Milhares. Principalmente aqueles que estavam logo já no fim do Olha, do você período. não imagina o gancho que você me deu. Gama Filho é o exemplo da falta de fiscalização. E por quê? Quando eu ingresso numa universidade particular, eu não posso ter preocupação se ela tem dinheiro, se paga o professor, não. Eu ingressei porque o governo credenciou aquela universidade para que eu pudesse estudar lá. Então, eu estou estudando lá, de repente, greve dos professores, dos funcionários, porque não receberam. Ué, mas... E os alunos... o aluno não pagou. Mas o aluno hoje tem o financiamento do governo. Nós sabemos disso, doutor Wagner. Está cansado de saber disso. ProUni Ele é um e o homem FIES. que é o FIES. São 2 programas, o ProUni. Ou o ProUni. Quer dizer, através do ProUni, que é um programa de troca da Bolsa de Estudo, em troca das universidades não pagarem impostos, esse é o ProUni, que foi feito pelo Lula, e eu fui vice-presidente da Comissão Especial que estabeleceu esse projeto. Então, o ProUni, o FIES, onde o aluno recebe recursos a juros baixos, para que ele venha pagar depois de formado. Então, esses recursos estão entrando na universidade. E aí, para onde vão? Grandes universidades... Então, esse é um exemplo do nosso projeto. Nós vamos atingir aquele funcionário responsável pela fiscalização ou as agências que temos aí, a Agência Nacional de Saúde, no caso do hospital, vamos criar agências, se necessário, para a educação, a Agência Nacional de Aviação Civil, a agência, tem várias agências. Não se pode dizer que a questão... A ANEL, a agência da... Não se pode dizer que a questão da Gama Filho e da universidade foram produzidos por inadimplência dos alunos, não foi isso. Né? Outras razões determinaram, má gestão mesmo. E aí eles alegam isso, Wagner, mas ninguém melhor do que nós, que estamos do magistério, da educação, oriundos da educação,
nós sabemos que esse dinheiro, a prioridade desse dinheiro que ingressa lá é ou para as condições, para os professores terem condições de lecionar com salas de qualidade, mas principalmente para o pagamento do pessoal. Ficar um ano praticamente sem recolher tributos, previdência e fundo de garantia e sem pagar o salário dos professores e dos funcionários. Cometendo apropriação indébita, claro, com relação ao pagamento ao recolhimento da Previdência. Claro. Então há dificuldade. Mas nesse caso da Gama Filho eu queria avançar um pouquinho mais. Se você permite. A bancada do Rio, nós tivemos várias reuniões. Entre nós, depois entre nós com os alunos prejudicados da Gama Filho, formandos e não formandos, aqueles que precisavam de transferência, veja bem, pela incompetência do Ministério Público, quando descredenciou, faltando 10 dias para terminar o ano letivo. Ministério da Educação. Ministério da Educação. Ministério da Educação, perdão. Ministério da Educação, quando descredenciou essas duas universidades, a Gama Filho e a universidade, quando descredenciou, prejudicou aqueles meninos e as meninas que já estavam praticamente esperando a formatura, colação de grau e, logicamente, o diploma. Graças a Deus, para esses formandos, a solução está surgindo exatamente por esse conselho, o Conselho Regional de Administração, que, através de uma resolução inspirada pelo presidente Dr. Wagner Siqueira e por sua diretoria, eles fizeram uma resolução reconhecida através de um decreto presidencial, que acho que é o 5777, né? Que é decreto presidencial sobre essa questão exatamente de descredenciamento de faculdade. Que esse decreto que fala no descredenciamento, com base nisso, eles começaram a expedir registro provisório para que essa gente pudesse trabalhar. Imagina, você terminou seu curso e não pode trabalhar porque não tem o registro, quer dizer, no seu currículo não consta nada que permita trabalhar. Então, o Conselho Regional de Administração, eu fiz esse discurso ontem na Câmara elogiando toda essa situação do Conselho de Administração Regional, para que os outros conselhos, Regional de Medicina, o CREA, Regional de Arquitetura e Engenharia, todos os conselhos de odontologia, enfim, de todas as profissões, pudessem também se espelhar nessa resolução. E adaptar as suas realidades. Mas é claro, por exemplo, um estudante de medicina formando, que não é mais estudante, vai perder muito tempo porque não tem a residência, não pode fazer nem a prova de residência. Isso, por que a OAB? A OAB é a mesma coisa. Olha, o advogado está ali ansioso para começar a trabalhar. Eu conheço. Já tem até carteira da OAB como estudante. Já fez a prova da OAB e não pode trabalhar. É isso que eu ia te falar. Eu tive oportunidade de conhecer os formandos da Gama Filho e muitos daqueles já aprovados na prova da OAB e não pode trabalhar. Então, com uma resolução, quem sabe agora espelhada no Conselho Regional de Administração, nós possamos resolver o trabalho. Bom, mas adiantamos, nós tivemos com o ministro da Educação, o primeiro, o Aloysio Mercadante, eu liguei para ele naquela oportunidade, quando começou a ter uma grande reclamação, e muita gente nos ligando, querendo tirar o menino da Gama Filho e levar para outro lugar, e não pode transferir de qualquer maneira. Claro. Aí o ministro Aloysio Mercadante me ligou, me lembro bem, 8 horas da manhã, e disse: Simão Cecim, o que houve? O que você está me procurando? Eu estou lhe procurando por isso, ministro. Problema da Gama Filho e da universidade. Ele disse: não, já estamos com soluções para apresentar rapidamente com relação aos formandos e com relação às transferências. Queremos fazer transferência assistida. Resultado, em seguida, sai uma decisão que, pasmem, há 10 dias, o Ministério descredencia, há 10 dias de acabar o ano letivo, descredencia o que deu que tirou a responsabilidade, pelo menos nesse momento,
da Universidade Gama Filho e da universidade, tirou a responsabilidade de discutir com os alunos o problema da colação de grau, eles ficaram fora. E não fez a intervenção. Não fez a intervenção que era para ter alguém, o grupo, a comissão intervencionista, para dirigir as soluções para aquilo ali. Não. O garoto, a menina tem que ir a Brasília reclamar lá na presidente, no ministério, para ver se consegue se transferir. Agora, eles resolveram criar o grupo de transferência assistida. Mas, com relação aos formandos, nada resolvido. E alegam que a intervenção ainda depende de aprovação de projeto de lei que tramita na Câmara. Nós estamos acelerando esse projeto de lei para que o Ministério não tenha mais justificativa. E eu diria preocupado, Wagner. Para mim, Deus que me perdoe que eu esteja, não quero ser leviano, mas nos preocupa que o quadro da Gama Filho, da universidade, seja a ponta do iceberg que pode aparecer aí para outras universidades. Mas aí, vi universidades crescendo demais. Isso aumenta a responsabilidade do MEC. Porque nosso seu papel de supervisão. Por isso a necessidade, repito, de valores, de bons funcionários, de bons gestores para a fiscalização. Faltou fiscalização. Porque a mim disse o ministro novo da Educação que há 6 meses eles vinham monitorando os erros da Gama Filho e da universidade. Se vinham monitorando, as soluções deviam ter sido apresentadas naquele momento dos credenciamentos. E não tem solução. Está tudo à deriva. É a deriva. O menino vai aqui, vai ali, não sabe o que resolve. Foram para a Câmara, fizeram acampamento na porta do Congresso. Foi assim que eles vieram. Fizeram acampamento Para que o menino precisa fazer isso se o Brasil me disse, olha, você pode ingressar naquela faculdade, claro, porque eu garanto, eu sou governo, eu credenciei. E o decreto presidencial determina que o descredenciada garanta um diploma para esses alunos e a colação de grau, como tem que ser. Agora, face a essa situação... É um decreto do Lula. Do próprio presidente Lula. Agora, diante dessa situação, que o senhor mesmo citou como sendo a ponta do iceberg, algumas medidas já estão sendo tomadas para evitar que... Eu vou falar até uma coisa, hein? Eu sei que o deputado Simão Cecinha é formado na Gama Filho, que é uma instituição que tem uma história memorável. Olha, no tempo, foi em 60 e pouco, da década de 60, quando a Gama Filho tinha um corpo docente maravilhoso. Eu me lembro bem dos professores, o professor Alírio Cavalli, olha que lembrança. É verdade. Grande professor de processo civil. Mas desculpe. Então, a Gama Filho o ministro Gama Filho merece desse país uma homenagem permanente. É verdade. O homem, 5 horas da manhã, ele já estava na faculdade. Ele corria na universidade, ele corria cada uma das faculdades. Ele se preocupava, ele era, naquela época, ministro a Gama Filho conselheiro do Tribunal de Contas. A Gama Filho e a Cândido Mendes são anteriores ao boom de instituições. Olha, Cândido Mendes, universidade respeitadíssima, mas você vai lá hoje, dificuldade para pagar professor. Então, nós estamos vendo que a fiscalização até se preocupou, de alguma maneira, monitorando, mas não tomou providência. Então, se você me pergunta se há um modelo para atender a qualquer outra que venha quebrar, eu diria que não tem. Que eu senti do Ministério que não tem. O secretário de Educação Superior nos disse, é muito complexo, cada caso é um caso, não importa. Pode ser cada caso é um caso. Cada solução para cada caso. Mas tinha solução para cada caso. É o caso da solução... Dentro de um mesmo processo, mas tem que ter... É o caso da solução para os estudantes de administração, né? Claro. Um caso, e aí, caso específico, uma solução específica. Trata-se de problema de administração. Claro. Acho que temos aqui, neste caso, uma solução atípica por um problema atípico. Problema atípico. Exatamente. Algo mais que o senhor gostaria de relatar sobre essa experiência? Você... O deputado me perdoe, mas eu acho que não podemos ficar só nessa entrevista aqui, pelo que já vimos hoje. É uma pequena entrevista, rápido, mas vimos que temos muito que conversar com o deputado, inclusive, em especial, nesses indicadores de responsabilidade social. Vamos acompanhar. Acho que a profissão tem obrigação
política profissional, enquanto profissão, e aí político não é partidário, é política mesmo, no sentido da contribuição política da profissão ao desenvolvimento do desempenho da administração pública no Brasil. Josué, e a busca de indicadores é fundamental. Eu diria, Josué, que você dá a um deputado espaço para televisão, para rádio, como vocês têm ali, já vi, um estúdio maravilhoso para o rádio, você dá isso, não me pergunte se eu tenho mais alguma coisa. Eu teria muito mais para falar aqui dos meus 36 anos, da minha vivência naquele Congresso Nacional. Hoje, com muita alegria, na mesa da casa, presidindo sessões memoráveis. É porque talvez os colegas não saibam, mas o deputado tem a gestão da secretaria, segunda secretaria da mesa diretora. Por isso que nós temos muitas coisas para conversar com o deputado, das leis que estão tramitando, há muitas questões. As pautas como são formadas, o que é evidente, a necessidade a gestão do processo de ouvir legislativo. O povo até na formação da pauta. Naquela casa recebe mais de 5.000 pessoas por dia visitando, pressionando. Eu quero que vote minha emenda constitucional, o meu projeto. É um direito deles, aquela é a casa do povo. E eu diria uma frase que é muito dita por nós, aquela casa resolve o que o povo diz lá fora. Eu me lembro bem de uma dessas passeatas, a gente aprovou rapidamente coisas que estavam há décadas lá, foram aprovadas logo em seguida, aí está o voto aberto. Claro. Foi aprovada, já estava há anos e anos lá. E a aprovação dele já deu um resultado positivo, a cassação do deputado Donadon, que é um deputado que está num presídio, mas continuava deputado. Aí agora a gente conseguiu, com o voto aberto, praticamente a unanimidade, apenas uma abstenção. 467 votos pela cassação, e uma abstenção. Quer dizer, nenhum voto a favor do deputado. Então, eu diria que essa reforma de todos os sentidos naquela casa, a legislação que está sendo reformada, está sendo muito em função da grita popular, dos movimentos, das redes sociais, que eu quero muito, muito mesmo elogiar o trabalho das redes sociais. E esse trabalho está sendo maravilhoso. Nós estamos fazendo lá o marco civil da internet, mas é apenas, quem sabe, um primeiro momento para tentar ajudar. Eu não diria fiscalizar a internet. Eu acho que a internet vai se fiscalizando a ponto de acordo com a própria necessidade do movimento de informática. Mas eu diria que está sendo muito útil. A politização está vindo por aí. E quem sabe se na reforma política a gente já não tenha grandes sugestões. Precisamos fazer a reforma política? Sim, é a principal. Só que não há consenso ainda para uma reforma de imediato. Precisamos, sim, que venha das ruas, que venham sugestões para que a gente possa, quem sabe, acelerar também a reforma política. O poder, de fato, é emanar do povo, né? O poder, de fato, é emanar do povo para o povo. Essa é a voz. A voz do povo é a voz de Deus. Deus Wagner também procurou corrigir grandes erros. Está aí a lei, na Bíblia, você vai ler Gênesis, você vê lá que Deus se preocupava. Tem trevas, que vem a luz. Então, isso eram correções. Nós precisamos ser corrigidos a todo instante. E quem corrige o de político é o eleitor que vota com ele. É o eleitor que passa a conhecê-lo. Eu sempre fui um político muito ligado à minha região, que é a Baixada Fluminense, Nilópolis. Mas hoje eu vejo, principalmente quando estou presidindo, recebo vários telefonemas. Olha, deputado, eu gostei do senhor fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos sendo hoje monitorados. Parece que aquele Big Brother, né? Estamos sendo... Quer dizer, há a possibilidade real da democracia ser efetivamente, aquele sonho dourado da sua origem, da ágora, da praça pública, da grande praça na democracia grega, da participação direta. Olha que beleza, né? Viu? Essa é a formação do administrador, né? Que vai buscar lá no fundo
modelos para que ele possa A melhor democracia desenvolver a sua profissão. Quero parabenizar e agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Administração. Fiquei muito feliz. Me convidar é pleonário, que eu viria aqui de qualquer maneira. Mas se o convite aparecer, eu tenho então agendado já, quem sabe aí, por todo ano, principalmente nesse ano, que é um ano especial. Ah, não. Com toda certeza. Vamos falar daqui a pouco de Copa, vamos falar Claro, tudo. E também do processo de gestão legislativa. O secretário da mesa tem uma responsabilidade enorme naquela É isso que eu gosto. Pois é, a gente pensa que o deputado é apenas aquele que legisla, que está discutindo as leis, mas o seu trabalho de gestor de um processo legislativo, de uma instituição tão complexa como é a Câmara Federal, como secretário da mesa, precisa ser discutido aqui e compartilhado essas experiências. Tenho certeza, deputado, que a sua presença, já fica já o convite aqui no ar, para que possa voltar muitas vezes, não, com muito interesse da categoria, da nossa profissão, do tema administração e com ideias tão profícuas, com possibilidade de colaboração conjunta. O que eu queria, ao final, o que eu disse e quero repetir, é que, para nós, é importante esse debate ser feito aqui nessa casa, nesse ambiente, com o Dr. Wagner, para que a gente recolha sugestões que venham dos administradores, dos filiados a esse conselho, das pessoas que lidam com a administração pública também. Nós queríamos trazer que venham sugestões para inseri-las nesse projeto nosso, já denominado Lei de Responsabilidade Social. Nós conversamos no programa de hoje com o deputado federal Simão Cecim e com o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, Wagner Siqueira. Acompanhe toda a nossa programação pelo site do Conselho. Fique bem, até o próximo programa.